Paz de Cristo, irmãos, todos bem? Espero que sim. Mais uma vez aqui para estar trazendo uma mensagem do Senhor, algo, precioso da parte dele e dando continuidade, aos nossos 21 dias de estar trazendo todos os dias uma palavra específica de João, que tem nos ministrado a cada capítulo, desde o primeiro até agora no capítulo 13, que vamos trazer, mais uma vez uma mensagem da qual o Senhor tem para nos ensinar. E aqui no capítulo 13 é um momento onde Jesus demonstra toda, a sua humildade para os seus discípulos, trazendo para eles um ensino de que para que você queira estar em uma posição, fazendo a obra do Senhor, você deve servir, E aqui Jesus vem e lava os pés de seus discípulos. E esse momento é um pouco antes da Páscoa, já Jesus já entendendo que haveria de vir o momento da qual ele seria traído, seria entregue nas mãos, dos escribas, fariseus ali, que seria levado à condenação, que seria, colocado em um momento ali de vergonha, de ser açoitado, de ser cuspido, de ser torturado, martirizado, até ser colocado na cruz, e a gente vê o que acontece logo à frente. Então, aqui Jesus está mostrando para os seus discípulos, sobre humildade, e em servir. Ele vem apresentando ali no momento de lavar os pés antes da ceia para os seus discípulos. E um deles, Pedro, ele fala: lave-me, as mãos, lave-me a cabeça. Porém, Jesus fala, você, aquele que já se banhou, já está com o corpo limpo. Porém, cabe fazer, lavar os pés nesse momento. E para a cultura da época, lavar os pés era, digamos que, era um cargo bem abaixo daquilo que, a gente entende de escravo. E Jesus estava trazendo essa demonstração de que precisa ser, ser aquele que queira ser o primeiro no reino de Deus, deve ser o último. E Jesus vem trazendo, esse ensino a eles, que para você estar em uma posição, você deve ter um entendimento que você terá que servir uns aos outros. E ali Jesus estava trazendo esse ensino a eles, que eles deveriam estar servindo uns aos outros. E a gente entende que ali um deles, que foi que traiu, Jesus, ali Jesus ele traz uma ênfase, daquele que está todo sujo, porque deixou ser minado por Satanás. E muitas vezes nós nos encontraremos em umas situações mais ou menos semelhantes. Nós estaremos fazendo aquilo que é para a obra do Senhor, aquilo que é para fazer a vontade do Senhor, em servir. E muitas vezes nós não vamos aceitar muitas situações onde o Senhor vai nos permitir estar e passar, para que nós venhamos ter, esse aprendizado de humildade e mansidão da parte dele. Jesus, trazendo esse ensino de estar lavando os pés dos seus discípulos, nos traz algo que nós devemos sempre, todos os dias, nos diminuir. E ainda que, um irmão, uma pessoa venha e nos fira, nós venhamos contribuir, não devolvendo com mal, mas sim nós orando pela vida dessa pessoa. E a gente deve entender que Jesus ele nos traz esse ensino, que aquele que quer ser, mestre ou algum cargo, esteja algum cargo ou uma posição, deve entender que tem que ter esse entendimento de servir. E a palavra dele mesmo fala: não sede todos mestres, pois serão mais cobrados. E isso já nos fala de uma responsabilidade. Muitas vezes queremos estar em uma posição, mas não queremos pagar o preço. Queremos estar, fazendo a obra do Senhor, mas não queremos aceitar onde o Senhor vai nos colocar para fazer essa obra. Muitas vezes imaginamos assim algo, exorbitante, porém muitas vezes será simples, será em um local onde muitas vezes pessoas não têm acesso. E nós esperamos muitas vezes uma coisa, grandiosa, Imaginamos em nossa mente algo, que seja, do nosso querer. Mas o Senhor sabe tudo aquilo que Ele queira fazer. Ali ele para os seus discípulos, ele sabia o que cada um iria fazer, o cumprimento de cada um,
saberia que alguns iriam fugir quando ele fosse levado, né, pelos soldados, outros iriam negá-lo, porém ele já tinha, né, essa demonstração de amor aos seus discípulos, entendendo: eu estou aqui servindo a vocês para que vocês lá na frente sirvam uns aos outros, assim como eu estou servindo. Porém, vocês sempre me falavam que eu era o mestre de vocês, o senhor de vocês, e isso de fato é. Eu sou o senhor e mestre de vocês. E até eu que sou o senhor e mestre de vocês, eu estou aqui servindo vocês. Então tenha esse entendimento. Jesus estava trazendo isso para nós nessas palavras. E quando nós aprendemos isso de estar servindo, né? Servindo com excelência para o reino, para as pessoas, para a obra, para estar fazendo uns aos outros, não esperando nada em troca, mas sim porque o Senhor nos deu esse ensino de estarmos servindo como servos. E isso, uma demonstração de estar lavando os pés, né? Jesus estava ali se diminuindo, porque ele sabia que o Pai iria o glorificar. E hoje, quando nós fazemos para nós que nós devemos nos diminuir para que Jesus cresça em nossas vidas, é nós que todos os dias nós nos lembrar que devemos estar nos ajoelhando para estar lavando os pés de Jesus e estar ali, né, mostrando a Ele que nós servimos a Ele. E lembro-me de um testemunho, quando no início de minha conversão, alguns anos atrás, eu tive uma das primeiras experiências do Espírito Santo foi isso, e ainda eu não tinha essa profundidade de conhecimento na palavra, não tinha muito entendimento de como era ser conduzido pelo Espírito Santo. E uma das primeiras experiências foi o Espírito Santo falar comigo. Eu, quando tinha, né, uma idade de 6 a 7 anos, eu sempre estava ali tentando agradar minha mãe. Levava algo né, para ela, café, fazia alguma coisa e levava para ela na cama. E passaram algum tempo, parei de fazer isso, né? A gente vai crescendo e algumas coisas a gente vai deixando, né, de fazer. E lembro quando, ao eu ter essa experiência, no momento que eu estava de oração, o Senhor me fala bem claro: faça com a sua mãe o que você lá atrás você fazia quando você tinha 7 anos. E aí eu, né, falei: ué, que coisa. E fui fazer. Comprei uma torta de banana que eu sabia que ela gostava. E fui de manhã, né, levar para ela com o café. Fiz o café e levei para ela, né, na casa dela. E aí, a hora que ela acordou e viu eu levando para ela, eu falei para ela: o Senhor me conduziu a fazer aquilo que eu fazia quando eu tinha 7 anos. E ali, né, achei que tinha parado por ali. Porém, quando foi mais tarde, o Senhor me falou: você vai lá e vai lavar os pés da sua mãe. E eu falei: como assim, né? Vou lavar os pés de minha mãe. E fui e lavei os pés de minha mãe. Mas ainda antes disso eu relutei com o Espírito Santo, porque eu não tinha essa sensibilidade, não tinha esse entendimento, esse discernimento, né? E quando, né, ele me incomodou até eu fazer, eu pedi para me esquentar uma água para colocar numa bacia. E chamei a minha mãe e falei: mãe, o senhor está me conduzindo a fazer algo aqui. E aí ela se sentou e eu comecei a lavar os pés dela. Peguei um sabonete, uma toalha e comecei a lavar os pés dela. Nesse momento o Senhor começou a me trazer várias palavras, né? Que aquele ato que eu estava fazendo era de que tudo que nós, né, vivíamos em discussões, né, em palavras que eram lançadas um ao outro, que machucou, que feriu, né? Assim, eu como filho para ela como mãe para mim, a gente teve algumas desavenças durante, né, um período de minha vida ali, de adolescência até, né, a juventude. E nesse momento eu começando a falar: mãe, esse ato que eu estou fazendo de lavar os seus pés é o Senhor lavando, né, todas as palavras que um lançou ao outro. E eu te peço perdão por isso, por todas as palavras que eu lancei de maldição que feriram a mãe, que machucaram. E a partir de agora, aquilo que eu fazer contra a mãe, eu estarei fazendo contra Deus. E aquilo que a mãe fazer contra mim, estará fazendo contra Deus. Então ali o Senhor estava vindo com a palavra, me direcionando. E logo após o Senhor fala: essa água
né, enxaguando a sujeira, é o Espírito Santo nos lavando e nos limpando e nos curando. Nesse momento eu vi que o Espírito Santo estava me conduzindo a entender sobre servir, sobre voltar àquela essência, aquela inocência de quando nós somos crianças, queremos agradar, queremos fazer para estar, né, por amor, né, daqueles que nós queremos agradar. E com o tempo a gente vai esquecendo disso. E o Senhor tem trago à memória isso, de estarmos tendo, né, essa disponibilidade de servos, de entender que nós somos servos do Senhor e nós viemos para fazer coisas ainda maiores que Ele. E uma delas é nós sabemos que servir é uma delas. Servir é uma delas. Nós sabemos ser servos do Senhor. E o Senhor ele tem nos chamado para nós não apenas olhar para nós, mas sim olhar para o próximo, né? Orar por aqueles que nós amamos, qual é a honra disso, né? Mas agora orar por aqueles que nos ferem, aqueles que são os nossos inimigos, é difícil. Mas quantos de nós, muitas vezes ao sermos feridos, nós não temos essa coragem, nós não temos essa força para liberar perdão a essa pessoa. E eu digo a vocês, irmãos, o Espírito Santo vai conduzir, vai direcionar, vai nos ensinar a ser servos. O Espírito Santo é quem conduz, assim como me conduziu a orar por aqueles que um dia me feriu, que me machucaram, que muitas vezes são pessoas próximas de nós, que nós nem imaginávamos. A gente vai entender que o Senhor pode todas as coisas. E antes de nós fazer algo grande e extraordinário aos nossos olhos, né, nós deveremos começar nos diminuindo, nos ajoelhando, lavando os pés daqueles que o Senhor nos chama para servir. Amém, irmãos? Hoje era essa mensagem, né, de capítulo 13, do versículo 1 ali em diante, que vai até o 11 ali mais ou menos, falando desse momento. E que possamos nos lembrar que o Senhor nos chama para sermos seus servos. Será que estamos dispostos a servir? Será que estamos servindo com excelência ao nosso Jesus, fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer? Era essa reflexão e eu queria encerrar aqui orando. Amém? Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma vez o Senhor nos trazer uma mensagem, uma palavra específica da qual o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Que o nosso dia seja abençoado e que possamos conduzir aquilo que o Senhor, Pai, direcionar, Pai, que possamos fazer aquilo que é a Tua vontade, que possamos consagrar tudo ao Senhor para que os nossos planos venham ser bem-sucedidos, Pai, e possamos entender e declarar que o Senhor é santo e poderoso, Pai. Que possamos orar, Pai, pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, pelas pessoas que estão ao nosso lado, pelos nossos familiares, pela nossa parentela. Que possamos orar por aqueles que muitas vezes nos feriram, Pai. E que o Senhor possa vir, Pai, tocando essas vidas. Que de alguma forma, aqueles que de alguma forma são levantados para vir contra nós, Pai, que elas possam ser tocadas pela Tua presença e nós o abençoamos, Pai. Declaramos palavras de vida, Pai, palavras de bênção, que elas possam se encontrar na luz, se encontrar nos Teus caminhos, Pai. Oramos por todos aqueles que precisam de um encontro com o Senhor verdadeiro e genuíno. Oramos por aqueles que precisam entender, Pai, o coração de servo, de servir, de fazer a Tua obra, de estar fazendo aquilo que é para o próximo, Pai. Amar o próximo como a Ti mesmo, né? Que possamos orar por aqueles que nos feriram, Pai, que muitas vezes nos fragilizaram, Pai, que nós possamos orar por essas vidas, Pai. Oramos por nosso dia ser abençoado, oramos pela nossa igreja, oramos por todos aqueles que são canal de bênção em nossas vidas e até mesmo aqueles que nós podemos ser canal de bênção para a vida de cada um. No nome de Cristo Jesus, Pai, assim que eu oro, assim que eu louvo e desde já te agradeço, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Espero que essa palavra possa ter tocado em seu coração, que o Senhor possa ter nos ministrado, que o Espírito Santo possa te trazer a revelação daquilo que Ele tem para cada um de nós. Que nós possamos ter um dia abençoado, possamos gravar em nosso coração essa palavra, e que o Senhor venha movendo o sobrenatural sobre a vida de cada um. Amém? Um ótimo dia, abraço e Deus abençoe.